Vamos falar o que o governo federal está tentando fazer? Dinheiro. Tentando fazer com que a popularidade melhore, porque está difícil. Isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Muita gente criticou a proposta, mas nós estamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will. Eu faço react tirando lições aprendidas das histórias mais importantes do dia a dia. Fica comigo até o final que a gente vai entender tudo que está rolando sobre essa questão da isenção do imposto de renda até R$5.000 e de onde que o governo pretende compensar a falta desse dinheiro que vai entrar. A primeira questão aqui que a gente vê é o seguinte, cara, populismo barato por popularidade. A gente sabe que apesar dessa medida ser uma promessa de campanha, o governo acelerou agora. Por quê? Porque as pesquisas mostram que está lá embaixo toda a popularidade do Lula. O Haddad, inclusive, que era o que vinha um pouco melhor, também está perdendo sua popularidade porque mostra sinais de fraqueza, porque muitas dessas coisas não são exatamente o que ele queria fazer. E, infelizmente, todo esse populismo ele vai sobrar na retaguarda do cidadão comum. E uma das coisas que eu mais falo, cara, para vocês, que é o seguinte, cara, é legal que tenha isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, tem, mas essa não é a tábua de salvação, porque envolve muita coisa e sempre acontece de onde tira alguma coisa, tem que repor. E aí a gente vai entender um pouco de onde que o Haddad está achando, está dizendo que vai tirar essa compensação. Brasília, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou ao evento e fala nesse instante com a imprensa para explicar um pouco essa proposta. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos que o Brasil cobra na fonte o imposto de renda do trabalho e não cobra o imposto de renda sobre o capital. E o que nós estamos propondo aqui, presidente, depois de muitos e muitos meses de estudo, inclusive com reparos feitos por vários ministérios, com vários especialistas que nos assessoraram, nós estamos levando à consideração do Congresso Nacional um projeto que, em primeiro lugar, honra a palavra empenhada pelo senhor e por outros políticos. Mas o senhor ganhou a eleição e, portanto, tem um programa a cumprir. Mas essa palavra já foi empenhada por vários políticos, de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Muita gente criticou a proposta, muita gente considerou a proposta inexequível, mas nós estamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. Então, essa desoneração, garantir que as famílias brasileiras, até esse patamar de renda individual, não é familiar, é a renda individual da pessoa, até a partir de 1º de janeiro de 2026, esteja isenta de imposto de renda, faz jus à sua palavra, não apenas de corrigir a tabela do imposto de renda, mas de elevar a faixa de isenção até esse patamar. Então, isso já é, por si, um dia histórico e um dia que faz valer a palavra de um estadista, não que está de passagem pelo poder, mas de que quer deixar um legado para a sociedade, na educação, na saúde, na assistência, na justiça social. O que está se fazendo aqui é justiça social. O outro pilar do projeto é justamente garantir a justiça social do lado de lá, do lado de quem vai arcar com isso. E nós focamos quem não paga imposto, ou quem paga muito pouco de imposto, que está entre os 0,2% mais ricos da sociedade. Repito, 0,2%. Nós não estamos falando aqui de 10% da população, nós estamos falando de 1/5 de 1% da população que está afetado por esse projeto num patamar absolutamente condizente com aquilo que paga um trabalhador comum, o que paga um professor universitário, o que paga uma enfermeira, o que paga um trabalhador, como milhões de brasileiros que acordam cedo, dormem tarde e têm deduzidos do imposto de renda a sua contribuição para o fundo público, para financiar a saúde, a educação. Então, é um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social.
O que eu acho disso é o seguinte, cara, em breve essa escala vai descer, até o ponto de chegar em você, que não ganha 50 mil reais, mas já ganha seus 10, seus 15, seus 20. E, cara, você não é um cara rico ganhando 20 mil reais, você vive bem. Mas você não é rico de fazer o que você quiser a ponto de comprar coisas caríssimas de milhões de reais. Mas você vive muito bem, mas só que essas coisas vão descer até atingir você. E o que eu acho, como a gente vive num país que uma máquina é muito inchada e nenhum governo que entrar aí vai ter intenção de diminuir, porque diminuir o Estado significa diminuir as condições de barganhar as situações, a gente vai estar sempre preso nessa situação. E infelizmente é isso que a gente acaba vendo. A gente fica na mão, a gente é refém de qualquer lado político. Apesar de parecer ser uma medida legal, no final das contas, cara, as coisas vão voltar de forma ruim pra gente. Além de ter essa questão de falar sobre justiça social, que a gente sabe que isso não vai acontecer, isso realmente também segue na questão do populismo barato, para poder o quê? Convencer a galera agora, começar a convencer a galera agora, para poder, quando chegar em 2026, eles se lembrarem, entre aspas, de quem fez alguma coisa boa por eles. Mas, porra, infelizmente a galera tem memória curta e não vai se lembrar por que certas coisas estão acontecendo. Mas ainda tem coisa aí rolando em relação às intenções do Lula com esse projeto. Antes da gente prosseguir, claro, quero pedir para você deixar aquele like se você estiver vendo valor nesse vídeo e se inscreve no Papo Reto com o Will, cara, aqui tem muito conteúdo maneiro. Temos até o nosso podcast falando sobre excelência. Com certeza você vai gostar bastante. Mas deve ter uma dificuldade em um dos pontos, principalmente a compensação, para financiar esse aumento da faixa de isenção até 5 mil reais. A equipe econômica pretende sobretaxar quem tem um rendimento mensal superior a 50 mil reais. Foi alvo de uma reunião hoje de Lula com Haddad para bater o martelo. No Congresso Nacional, há um esforço para elevar um pouquinho o piso da sobretaxa, ou seja, não ser 50 mil mensal, mas 60 mil. A equipe econômica é muito realista, diz, se for de 60 mil para cima, não é o suficiente para compensar a elevação da faixa de isenção para até 5 mil. Então agora o Congresso Nacional vai ter de se debruçar sobre esse assunto. Além dessa proposta, o presidente também considera se engajar, a gente já falou isso bastante, no debate sobre o fim da escala de trabalho de 6x1. A defesa do presidente é a adoção de um regime de 5x2, não 4x3, como propôs a Erika Hilton. E o Centrão está disposto a votar pelo 5x2. A bancada federal do PT e ministros da atual gestão já declararam publicamente apoio a essa proposta apresentada pela deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, entre eles, Gleisi Hoffmann. Bom, de fato tem a questão agora de embate aí com o Congresso Nacional em relação a qual vai ser a faixa final e tal. Porém, tem o Lula aí, inclusive, voltando a falar sobre a escala 6x1. E, assim, escala 6x1 é um problema que acredito que realmente não vai seguir como era o projeto inicial, mas eu vejo um problema também muito grande, que é quando o governo começa a se meter em tudo e ter obrigação de ter a escala no máximo 5x2, eu começo a achar que isso é um problema. Por quê? Porque isso impede pessoas de poderem fazer aquilo que elas bem entendem. Vai ter pessoa que vai querer trabalhar mais, ela quer fazer mais e ela não pode. Nesse caso aí, então, o que vai acontecer? As empresas também vão começar a manobrar para poder fazer isso acontecer. Que essa que vai ser a situação. E, infelizmente, a gente vai, mais uma vez, ver as pessoas também se adaptando ao sistema e tentando fazer valer aquilo que elas querem para o próprio bem. E uma coisa que eu falo assim, cara, que aí eu realmente trago como lições aprendidas da minha vida, que quem ainda não conhece muito bem o Papo Reto com o Will vai entender cada vez mais como toda essa situação, cara, eu tento aprender e faço aí uma reflexão daquilo que eu boto em prática na minha vida. Existe uma forma da gente, de certa forma, ficar feliz com ser taxado em imposto de renda. Se você ganha até 5 mil reais, significa que você ainda tem muita, mas muita margem para crescer na vida. E eu posso dizer para você que eu ganhava 5 mil reais há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Hoje em dia, graças a Deus, consigo ganhar muito mais. E foi motivo de orgulho quando eu comecei a sair lá para 2019, 20 do MEI, porque eu estava ganhando já muito mais do que suportava um MEI ali. Apesar de eu nunca ter sido... Assim, fui CLT uns 3 anos da minha vida. Buscar excelência faz bem, galera. E essa medida que visa
isentar imposto de renda talvez vá aprisionar você nesse salário mais baixo, porque você pode ficar com uma cabeça de tipo, se eu ganhar mais eu também vou ser taxado. Cara, que bom. Então significa que você está crescendo na vida. Bom, falando ainda dessa questão da escala 6x1, vou deixar para você um vídeo aqui que eu fiz, cara, que foi assim, viralizou muito, que foi um react sobre o Mamãe Falei contra o Alfredinho do PT, que, assinou a PEC sem ler e não entendi absolutamente nada da questão. Beleza? Assiste aqui, hein?